Tá visível aí direitinho? Você tá podendo ver? Tá me ouvindo direitinho também? Sim, tá. Tudo legal. Ok. Pois vamos lá. Hoje a nossa aula tratará mais especificamente de uma das leis de Newton, que é a chamada segunda lei de Newton. Então tá aí essa figurinha mostrando ele aí debaixo de uma árvore, no pomar da fazenda dos avós, né, nessa época aí, no século XVII, a Inglaterra e a Europa passou por uma praga semelhante a essa que nos acometeu agora, né, chamada peste negra, matou muita gente. E Isaac Newton, para não ser contaminado, ele foi se isolar na fazenda dos avós. E aí ele passou o quê? Passou um ano lá nesse isolamento social, né? E aí a lenda conta que desses dias, né, um dia ensolarado, ele foi se sentar debaixo de uma macieira. E aí uma maçã despencou, madura, caiu em cima da cabeça dele e ele teve aquele estalo, descobriu uma das suas leis, que foi a lei de gravitação universal. Só que isso é lenda porque essa história aí não tem nada a ver, né? Então é simplesmente uma anedota, um conto, para tentar mostrar como é que se dá essa coisa da inspiração, né, dos estalos que esses grandes homens têm aí, e mulheres também, né? É bom que é, mencionar aqui muitas das pesquisadoras, cientistas que se dedicaram à física, à matemática em todas as épocas. O problema é que pouco se fala delas, né? Por exemplo, tem uma física muito famosa chamada Marie Curie, mas hoje já está se abrindo bem mais assim a mente, né, da comunidade científica a respeito dessas grandes mulheres ilustres aí da ciência. Inclusive tem uns filmes interessantes que abordam a presença delas na história, né? Tem um filme muito bom da grega filósofa Hipparchus, que ela também estudou os astros, né? Se dedicou à astronomia, que tem-se aí várias biografias dela. Mas no caso de Newton, né, houve esse conto, essa história, né? É, na verdade, esse período que ele ficou isolado foi um tempo de muitas descobertas da parte dele. Ele descobriu ferramentas matemáticas, e isso pesquisando, né, elaborando as equações de forma individual. Então é considerado o ano de 1600 e tanto, aí no século XVII, como o ano miraculoso de Newton. Foi esse período aí das descobertas dele em isolamento social. A história é bem interessante. Então a gente vai, tá aqui ele mais uma vez, aqui uma gravura já mostrando ele tal como ele era realmente. Né? Tá aqui o ano de nascimento dele, 1643, partiu desta vida em 1727. Foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. A sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Então, vou destacar aqui essa obra, né, com esse termo aqui, filosofia natural, que era como era conhecida a física, a biologia e a química. Elas ainda não haviam se especializado e estavam unificadas nessa tal filosofia natural. Então, no passado não se havia física com esses termos, né? Com esse nome, física, química, biologia, não havia ainda. Era simplesmente a filosofia natural, né? Tá, deixa eu voltar bem aqui para me deixar esses slides aqui na tela cheia, que eu acho que fica melhor. Vou voltar. Então, princípio matemático da filosofia natural, a obra-prima de Newton.
Então, é nela que a gente vai encontrar as 3 leis do movimento dele. Só que hoje a gente vai ver só a segunda. Numa aula anterior, a gente até abordou isso, né, essa segunda lei de Newton. Só que a gente viu dela uma formulação diferente do que a gente vai ver hoje, mas que uma é consequência da outra. A gente viu a segunda lei de Newton em termos de uma grandeza chamada impulso. Hoje nós vamos ver a segunda lei de Newton, a outra formulação dela, mas em termos da grandeza chamada aceleração. Aqui eu tenho essa gravura, tá? Esses sujeitos empurrando esse carro. Então o que está acontecendo aí? Eles estão exercendo uma força para tirar o carro da inércia, né? O carro estava em repouso, eles exerceram uma força e essa força gerou uma mudança na velocidade. Essa mudança na velocidade é chamada de aceleração, né? Então veja que o movimento ele permanece mesmo quando eles deixam de empurrar, né? Eles deram aquele empurrão, mas o carro continua em movimento. Então, no caso aí, se ele não conseguiu acelerar o suficiente, ele está se movendo aí por inércia, né? Os gregos na antiguidade acreditavam que um corpo só poderia permanecer em movimento se alguém o tivesse empurrando, né? Eles não faziam experiências e tudo, e só especulavam e não chegaram à conclusão de que um corpo ele poderia se movimentar sem que alguém pudesse estar empurrando, né? E isso é um detalhe interessante, porque com Galileu, né, com Newton, como eles começaram a fazer experimentos, então foi observado que um corpo ele poderia se mover sim, mesmo que não houvesse uma força atuando sobre ele. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma superfície, né, imensa, assim, grande, um corredor, por exemplo, e tiver um piso assim bastante liso, se a gente soltar uma bola, uma esfera, uma peteca, basta que a gente dê só um empurrãozinho, ela vai se embora no piso, né? Por quê? Porque as forças de atrito nessa situação são pequenas. Então veja que você simplesmente produz um impulso, né, dá aquele empurrãozinho e o corpo ele permanece em movimento por inércia. Aqui no mesmo jeito, né? Aqui a gente já tem um esforço já tremendo aí, uma força sendo exercida para fazer mudar tanto a direção da velocidade desse bastão como fazer ele acelerar. Agora nesse outro caso aqui, desse carrinho, o que acontece aqui, né? Aqui você tem a seguinte situação, essa já nos informa a respeito da primeira lei de Newton, a lei de inércia, né? Nem tanto a segunda. O que acontece aqui, né? Vem aqui o rapaz no seu carrinho de boa, e aí ele se choca com essa parede. Como ele está sem cinto, ele é arremessado para fora do carro. Então, como é que acontece isso? Esse arremesso do corpo dele se dá por inércia, ou seja, ele está junto do carro, compartilhando o movimento do carro, e de repente o carro ele para bruscamente ao colidir com a parede. Então a tendência do corpo dele é permanecer em movimento por inércia, né? Ou seja, o corpo aí no caso que sofreu uma parada brusca foi o carro, mas aí como ele não estava amarrado, por inércia, como ele estava em repouso, né, por inércia a tendência do corpo dele é querer continuar o movimento, então ele acaba sendo arremessado para adiante. Então isso aí diz respeito à primeira lei de Newton. Então foi o que a gente viu, né? A gente já viu isso aqui, a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento. Então a segunda lei de Newton estabelece uma relação entre a intensidade da força e o seu tempo de aplicação sobre um objeto. E aí vimos que isso matematicamente pode ser escrito dessa forma: força vezes o tempo é igual à variação na quantidade de movimento do corpo, delta Q. O produto da força pelo tempo é chamado de impulso. Então esse produto aqui, ó, é chamado de I, né? Se eu pegar a força e multiplicar pelo intervalo de tempo, eu vou chamar esse produto de I,
que é o impulso. Portanto, o impulso produzido por uma força aplicada a um objeto corresponde à variação da quantidade de movimento. Então, isso foi o que a gente viu em uma de nossas aulas. Agora, a gente vai tentar formular a segunda lei de Newton, não mais dessa maneira, mas utilizando uma outra equação que é consequência dessa. Aí a gente vê alguns exemplos, né? Aí dessa jovem, ao dar um saque, um jogador de vôlei aplica uma força de 300 N sobre uma bola que fica em contato com a mão por 4 centésimos de segundo. Qual é o módulo do impulso da força aplicada pelo jogador? Então aqui nessa situação, passou. Aqui nessa situação, a gente pode fazer o cálculo utilizando a segunda lei de Newton expressa como o impulso em relação à força e o tempo. Então a gente pode calcular o impulso utilizando esta equação. Então aqui é só multiplicar a força, né, que no caso é 300, multiplicar pelo valor do tempo. Mas se eu quiser expressar aqui isso em termos da aceleração do corpo, é isso que a gente vai ver agora, né? Como é que a gente faz? É a outra formulação da segunda lei de Newton. Então, olha só, considerando a força constante, né, uma força que a gente pode aplicar no corpo, podemos estabelecer que a aceleração também é constante e representar a expressão da segunda lei de Newton como produto entre a massa do corpo e a aceleração que ele adquire. Então essa outra expressão está aqui. Aí você poderia perguntar: professor, mas como é que você encontrou esse resultado? Aí olha só, a gente fez da seguinte forma: impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né? O impulso é a força vezes o tempo. É a força vezes o tempo. E a quantidade de movimento a gente escreve como sendo o produto da massa pela variação de velocidade do corpo. Então já começa daqui. Então, através do teorema do impulso pela variação da quantidade de movimento, a gente vai encontrar essa outra equação aqui. Então, o que eu vou fazer com ela? Vou fazer o seguinte: eu vou até colocar uma outra cor aqui, colocar essa canetinha aqui de azul. Bom, o que eu vou fazer aqui? Professor, com licença, que eu não estou vendo a tela toda. Você não está vendo, não? Espera aí, só um momentinho. Não, está muito grande no lugar da explicação. Tá grande, né? Pois é. Deixa eu voltar bem aqui para ver se melhora pra gente. Deixa só eu pegar bem aqui uma canetinha. Tá. Veja se fica melhor assim para vocês. Ó, eu vou escrever a equação de novo. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá dando para ver agora aí? Se vocês, se vocês estiverem usando o celular, vocês procurem deixar ele na horizontal, né, se for possível. Que aí expande a tela melhor na horizontal do que na vertical. Mas se estiver vendo aí direitinho, tá. Então aqui, ó, o impulso é a força multiplicando o tempo. Ele vai ser igual a massa do corpo vezes a variação da quantidade vezes a variação da velocidade. Esse m delta v é o delta q, que é a variação da quantidade de movimento. Então o que eu faço aqui? Para mim encontrar aquela segunda forma, você vem aqui, ó, divide aqui embaixo por delta t para eliminar o tempo e divide aqui por delta t de um lado e outro da equação. Quando eu fizer essa divisão, isso aqui cancela, dá 1. E isto aqui, variação de velocidade no tempo, é a própria aceleração. Então, como é que fica a equação no final? Ela fica só V deste lado, ó. Aliás, V não, F, né? Fica só F igual a massa, que sobrou aqui desse lado,
multiplicando a aceleração, que corresponde a essa divisão aqui, ΔV, ΔT. Pronto, então, lá do teorema do impulso pela quantidade de movimento, a gente consegue alcançar a outra formulação da segunda lei de Newton. Então, quando perguntar a vocês qual é a expressão matemática que define a segunda lei de Newton relacionando força e aceleração, tá aqui ela, essa bem aqui, força ou força resultante, porque pode haver mais de uma força atuando no corpo. Força resultante vai ser igual a massa do corpo multiplicando a aceleração que ele adquire. Então, se estiver visível a vocês aí, ó, eu tenho aqui uma questão. O que ela diz aqui? Ó? De acordo com a expressão força igual a massa vezes aceleração, pode-se afirmar que a razão entre o módulo da força e a aceleração é constante para o mesmo objeto. O vetor força e o vetor aceleração têm sempre a mesma direção, mas os sentidos podem variar. Os vetores velocidade e aceleração nunca podem ter a mesma direção e sentido. Os vetores força e velocidade sempre terão a mesma direção e sentido. Então vamos lá, vamos analisar esses itens aqui, essas afirmações. Então, em uma das nossas aulas a gente explicou que força e aceleração, elas são grandezas vetoriais. Essas tais grandezas vetoriais, elas precisam de direção e sentido. Somente a massa do corpo, que a gente representa por m, essa massa é uma grandeza escalar, então ela não precisa de direção e sentido, mas já a força e a aceleração, elas precisam. Para elas ficarem totalmente caracterizadas, a gente precisa fornecer uma direção e um sentido para elas, certo? Então vamos lá. Para esse primeiro item, a razão entre o módulo da força e a aceleração. Então, essa equação eu posso escrever ela assim, ó. Eu posso escrever a força dividindo a aceleração, isso aqui vai me dar a massa. A massa é uma grandeza constante. Então veja, ó, a razão entre o módulo da força, tá aqui, a razão entre o módulo da força e a aceleração é constante para o mesmo objeto. É verdade, tá aqui, ó. Se eu divido a força pela aceleração, eu encontro um valor que é a massa do objeto, e a massa é constante. Então essa sentença aqui ela é verdadeira. A letra B, o vetor força e o vetor aceleração tem que ter muito cuidado nessas palavras aqui quando ela aparecer nessas questões. Tem sempre a mesma direção, mas os sentidos podem variar. Então nessa situação, o sempre aqui, ele até caiu de boa aqui, né? Por quê? Porque a direção ela tem que ser respeitada. Né? Por exemplo, você vai empurrar um objeto para a direita, ele vai acelerar para a direita. Então é a mesma direção. Já os sentidos podem variar, ou seja, você pode empurrar um objeto, mas ele pode estar de um jeito que ele vai desacelerar. Então o sentido da aceleração dele vai ser contrário. Então isso aqui também é verdade. Então pode ter a mesma direção, tá aqui, mas os sentidos podem variar, a direita e a aceleração esquerda. Os vetores velocidade e aceleração nunca podem ter a mesma direção e o sentido. Ah, agora isso aqui é falso. É mentira, eles podem. Né? Eles podem ter a mesma direção e ter o mesmo sentido e vice-versa. Os vetores força e velocidade sempre terão a mesma direção e sentido. Então nem sempre. Então isso aqui também é falso. Então essa é uma questãozinha que pode aparecer, que é só para você fazer uma análise, né, de acordo com os conceitos que a gente tem aí na física. Já a outra questão, essa outra 24, aqui a gente vai fazer um cálculozinho. Então, o que ela diz aqui? Duas forças horizontais de módulos 3 N e 4 N agem sobre uma mesa de massa 5 kg. Então a ideia é essa, né? Você tem a mesa, tá aqui. Então você tem a mesa. Repare não, que a minha mesa aqui vai sair meio engembrada. Eu tenho uma mesa e tem duas forças atuando sobre ela.
Então, vem a primeira alternativa aqui, né? Se as duas forças têm mesma direção em sentido para leste, então imagine isso, ó. Então, eu tenho duas forças aqui empurrando ela, ó, para leste. Então, tá lá, nesse sentido aqui, né? Vou representar aqui o piso. Então, eu tenho uma força F1 e tenho uma força F2 empurrando essa mesa para lá, né, para ela ser deslocada aqui para leste. Então, se essas forças têm a mesma direção, tá aqui, ó, na horizontal e sentido para leste, né, qual é o valor, a direção e o sentido da aceleração? Então, a aceleração, ela vai ter o mesmo sentido das forças, também apontando para leste. Então, tá aqui ela. Então, veja que na hora de representar a grandeza, a setazinha, mesmo ela, a aceleração indo para o leste, mas a setazinha aqui na representação, vou representar ela assim, ó, sempre. Ó. Então você não muda o sentido dela não, é só mesmo, o que vai mudar mesmo é só a representação, quando você estiver representando um movimento aí, né? Então a aceleração vai ter o mesmo sentido das forças, né? Também para leste. Então na questão é para você calcular também o valor. Aí aqui é que vai entrar um cálculozinho, né? O valor. Então a primeira coisa, você vai calcular a força resultante. Como são duas forças apontando na mesma direção, essas duas forças, elas vão se somar, certo? Essas duas forças vão se somar. Então, como uma mede 3 e a outra mede 4, então essa soma dá quanto? Dá 7 newtons. Então tudo vai acontecer como se tivesse aí uma força única que está empurrando ela nesse sentido, uma força única de 7 newtons, certo? Porque elas vão se somar, já que elas estão no mesmo sentido. Aí como é que você vai calcular o valor e a direção da aceleração? Aí é que você vai escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao valor da massa da mesa vezes a aceleração. A força resultante deu quanto? 7. Então você substitui aqui na equação. Ó. 7 é igual o valor da massa, está aqui, ó, 5 kg, que você vai multiplicar pela aceleração. Então qual vai ser o valor da aceleração? Você isola o A, então a aceleração vai ser igual a 7, que divide 5. Então daqui você vai ter o valor de quanto essa mesazinha vai acelerar aqui, né, com a ação dessas duas forças aí. Então vamos dividir 7 por 5. Então vai dar quanto? Dá 1, 1 vezes 5 dá 5, para 7 sobra 2, 2 dividindo 5 não dá. Você bota uma vírgula, acrescenta um zero, fica 20, 20 dividindo 5 dá 4. 5 vezes 4 dá 20, para 20 nada. Pronto, então deu um decimal exato, ó. Então deu exatamente 1,4 metros por segundo ao quadrado. Oh, olha só. Então isso responde essa questão que pede aí para calcular o valor dessa aceleração. Então, para responder a questão, né? Você aplicou a fórmula, fez duas contas. Primeiro calculou a resultante das forças e depois aplicou a segunda lei de Newton. Tá aqui ela. E achou o valor da aceleração. Então, cálculo simples, né? Então não tem segredo aí. É só se deter nos detalhes. Aí a dúvida é na quarta avaliação, não é isso? Isso. Acho que as duas primeiras questões que eu não consegui fazer os cálculos. Pronto. Vamos ver aqui, Thiago. Então, deixa eu ver aqui. Onde é que está a turma de vocês? Tá, pronto, tá cheio. Não sei se vai ficar visível para vocês. Vou minimizar um pouquinho, porque pode ficar muito grande também na tela. Vou entrar aqui nas atividades. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver? Mês agosto.
Sim, Ok. Pois é bem aqui o formulário. Quarta avaliação. Vamos só ler a questão aqui para a gente tentar compreender. É, tá dando para ver o texto aí, tá? Da avaliação. sim. E é um textão, viu? Eita, eu botei foi quase o texto todo, né? O É, texto todo do tava capítulo. lendo do É, livro. quase o texto todo do livro. Bom, bem, então a questão é essa aqui, né? Baseando-se no texto lido, É, né? professor, que. Determine o módulo do Aham. coeficiente de atrito estático máximo entre um armário de 50 kg, tá aí o armário, o chão, e empurrado para a direita por uma força horizontal de 100 newtons, sabendo que ele continua parado, ó, então ele não se moveu, né? Quer dizer, a pessoa está empurrando, né? Está empurrando o armário e ele não está se movimentando. E que a aceleração da gravidade local é 10. Certo, então se ele não está se movendo, é, é porque aí tem uma força de atrito que está impedindo o movimento dele. Então deixa eu fazer bem aqui uma coisa. Uhum. Isso eu entendi. Deixa eu fazer bem aqui uma coisa. Vou copiar bem aqui essa imagenzinha. Vou levar para cá. Para poder riscar aqui direitinho. Se eu consigo copiar aqui. Pronto, já apareceu aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Opa, melhorou. Pronto. Tá falhando o microfone, Tá professor. falhando, né? É a minha conexão aqui, que ela não tá muito boa. Uhum. Mas vão me falando aí, se falhar aqui a gente pode falar. Tenta ver se dá certo. Certo, então tá aqui o Tá. probleminha de novo. Ver se eu consigo, pronto, se eu consigo ampliar ele aqui, já deu. Aqui ele. Pronto. Certo, então a força de atrito, eu vou representar ela aqui, ó. É uma força que está atuando aqui nos pés da mesinha, do armário, né, com o chão. Então é a força de atrito estático Uhum. máxima. Eu vou chamar de FAT. Força de atrito, abreviar para FAT. Então eu vou chamar esse FAT de força de atrito estático máximo. Veja que está no sentido contrário, ou seja, a pessoa está puxando aqui o móvel para cá e o atrito está segurando ele para lá, está no sentido contrário, Uhum. certo? Então como é que você vai fazer? Uhum. Como é que você vai fazer esse cálculo? Ó? Aí você vem aqui para o texto, ó, tá aqui a expressãozinha, ó, essa aqui, ó. Vendo aqui? A força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Em uma de nossas aulas, a gente explicou aqui que essa tal normal, ela é uma força vertical para cima, igual ao peso do corpo, né? Essa tal força normal. Então ela tem um valor que é igual ao peso do corpo. Ah, professor, então para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai ter que calcular o peso do armário. Que é o mesmo peso do armário, é isso? Então a gente vai ter que calcular primeiro o peso do armário, para poder usar Uhum. aquela fórmula lá. Então, por quê? Porque essa tal normal, que é essa força aqui, ó, de reação, ela é igual ao peso do objeto. Então você vai pegar a massa do objeto e vai multiplicar pela gravidade. Certo? Então aqui você vai ter o valor desse N. Aí qual é a massa do armário? Tá aqui, ó, 50 kg. Então você vai pegar 50, vai multiplicar, 50 vai multiplicar vezes 10. 10, que é a gravidade. Pronto, aqui você tem a normal. A Uhum. normal aqui deu 500 newtons. Até aí eu consegui. Ótimo. Beleza. Pronto, aí você tem o valor da normal. Aí o que você vai fazer agora? Como ele está pedindo aqui o módulo do coeficiente de atrito, né, o que você vai fazer? Vai pegar outra formulazinha. Isso. Né? Força é igual coeficiente vezes a normal.
Aí agora que vem o X da questão. Ah, mas espera aí, eu não tenho a força de atrito máxima, que é o FAT, né? Ora, mas como o armário não se movimentou, o que você pode dizer? Você pode dizer que esta força aqui, ó, ela está igual a ela, né? Não se moveu. Então significa, significa que essa força que a pessoa está exercendo aqui, ó, ela é igual à força de atrito, né? É igual a força de. É, verdade. Agora entendi. São iguais. Nessa situação aqui são iguais. Então, o FAT, que é a força de atrito, é 100 newtons. Né? É 100 newtons. Que é o valor da força horizontal sobre ela, 100 newtons. Então, isso aqui vai ser igual ao coeficiente multiplicando o N. Substituindo no lugar do N, coloca 500, que a gente acabou de calcular. Certo? Então, aqui, olha, o que você vai fazer? Aí você vai fazer uma divisãozinha aqui na equação. Isola o coeficiente, que é essa letrinha aí. Então esse coeficiente vai ser igual a 100, que divide o 500. Ah, então essa divisão vai dar quanto? Cancela 2 zeros. E aí você vai dividir 1 por 5. Aí vai dar o resultado. Ó, 1 não dá para dividir, coloca um 0 e a vírgula, coloca um 0 lá. Fica 10. 10 dividindo 5 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Para 10 nada. Então o coeficiente é igual a 0,2. É um coeficiente numérico. Esse coeficiente ele é um fator que avalia o grau de intensidade do atrito entre as superfícies. Então ele não tem unidade de medida, ele é só um número. Quanto maior for esse coeficiente de atrito, né, mais difícil vai ser tirar o corpo do repouso, mais difícil vai ser empurrar ele. E quanto menor for esse valor, mais fácil vai ser empurrar o objeto. Certo? Então essa era a ideia aí da questão. Então você vai e marca aqui, ó, a letra C, 0,2. Certo? Aí a dúvida também com a segunda, não é? Considere agora que o armário da questão anterior sofra a ação de uma força horizontal de 420 newtons. Neste caso, o armário já está se movimentando. Ou, olha só, veja que com aqueles 100 newtons, o armário não se moveu. Só que a pessoa que está empurrando aqui, ela exerceu uma força maior. Está exercendo agora 420 newtons. Nesse momento aí, ele já está em movimento. 420. Se 0,5 for o coeficiente de atrito cinético entre o armário e o chão, qual é o modo da força de atrito cinético? Ah, pronto. Aí aqui agora você vai calcular agora a força de atrito cinético. Aí do mesmo jeito você vai usar a mesma fórmula. Veja que as duas fórmulas são semelhantes. Tanto para o atrito estático como para o cinético, a fórmula é a mesma. Então basta você memorizar aqui os valores, ó, e substituir na formulazinha. Então é do mesmo jeito, a mesma forma de fazer. Então o que você vai usar a mesma fórmula, só que agora você vai calcular a força de atrito. Então como é que você vai escrever ela? Força de atrito é igual ao coeficiente, você repete ela, vezes a normal. Nessa situação, agora que o armário já está em movimento, né, você vai dizer que a força F, né, ela agora é quanto? Ela é 420 newtons. E ela vai ser igual à força de atrito. Né, a força de atrito. Então o FAT agora é 420 newtons. Certo? Quer dizer, a força de atrito aí vai ser igual à força que a pessoa está exercendo para mover o objeto. Então corresponde ao mesmo valor. Então você vai trocar agora 420. Aliás, minto, né? Aqui ele quer saber, tô vacilando aqui nessa questão, minto. Aqui nessa questão, o problema exige o seguinte, é que você calcule a força de atrito. Né? Então, na verdade, a situação é essa aqui. Vou voltar bem aqui para a figura. A situação é essa. A pessoa está exercendo a força de 420 newton. A pessoa está exercendo a força de 420 newton e o objeto já está em movimento.
A força de atrito, ela continua a existir, só que ela agora é cinética, é uma força de atrito cinética. Então, na realidade, é para você calcular essa força de atrito aqui. Então, na verdade, aqui é diferente da primeira situação. Na primeira situação, o objeto não tinha se movido. Então, na realidade, o que você vai fazer é calcular essa força de atrito. Veja que na questão, ele já fornece o coeficiente de atrito cinético, que agora é 0,5. E a normal permanece a mesma, porque ela não varia, né? A normal é quanto? 500. É o mesmo corpo, então é o mesmo valor. Pronto, então aqui, na verdade, você vai multiplicar esses dois valores, para achar o valor da força de atrito cinético. Então é 0,5 vezes 500. Isso vai dar quanto? Então, fazendo aqui mentalmente esse cálculo, a gente vai encontrar esse valor aqui. 250 mil. Tá aqui. Esse é o valor da força de atrito cinética. Então, a ideia da questão, qual é a ideia da questão? É exatamente essa aqui. O armário, ele já está em movimento, tem essa força puxando ele para a direita de 420 newton, mas ainda tem uma força de atrito aqui entre as superfícies. Essa força ela é de quanto? 250 newton. Esse valor aí. Então, na verdade, tudo está acontecendo como se a pessoa estivesse exercendo uma força, que é a chamada força resultante, de quanto? É só subtrair, porque o atrito ele acaba de 120. o atrito ele acaba diminuindo o esforço que a pessoa está fazendo. Acaba diminuindo a força dela. Então, se você subtrair isso aí, vai dar quanto? Vai dar efetivamente o valor que a pessoa está exercendo para puxar esse armário. Então, vai dar quanto? 7, 3, 2, 170 mil. Então, quer dizer, a pessoa acha que está exercendo uma força de 420 N, mas na verdade, a força que ela está exercendo é essa aqui, Por quê? Porque o atrito, está puxando um pouco dessa força dela, certo? O atrito cinético. O armário já está em movimento. Certo. Só que na questão, na questão não pede isso para você, Na questão é só para calcular o valor da força de atrito cinético. Ixi, mas aqui deu um valor diferente, Será que eu calculei errado aqui? Pois é, professor. Deu diferente, deixa eu ver aqui. A gente calculou errado isso aqui. Deixa eu ver aqui. 500 vezes 0,5. Será que foi a normal que ficou diferente? É a mesma questão. 0,5. O coeficiente é o mesmo. Deu 250. Deixa eu ver aqui. A gente tem 5 sobre 10. Mas é isso mesmo. A matemática não se engana não. 500 multiplica 50 vezes 5. Dá isso mesmo. Então, deve ser algum engano nas alternativas na hora de formular as questões. Porque não tem nenhuma alternativa. 200 não é, 300 não. Tem não. 250. Então foi por isso. Eu não sei se você chegou até o final, então foi por isso que você não conseguiu encontrar a resposta, porque realmente você tem resposta. Aí é para dar 250 newton. Não tem resposta aqui, Na hora de, ou foi um erro meu, meu na hora de copiar as questões, ou então foi alguma formulação aqui nos valores. Porque fazendo o cálculo direitinho, como a gente fez aqui, não tem como dar 100, 300, dá esse valorzinho aqui, 250 mil. Não tem pra onde correr não. Não tem problema não. Esse aqui, como não tem alternativa, não tem resposta, a gente anula ela e dá um ponto para todo mundo. Não tem grilo não com isso aí. E as outras questões? Saiu as outras questões? Eu botei 2 textos grandes. As outras acho que dá pra mim fazer. Pois aí, se tiver qualquer outra dúvida, a gente volta numa aula dessa aqui e a gente tenta responder. Beleza? Tá.
Pois tá, pois então, ó, fica pra próxima, gente. Avançou no horário aqui, já vai dar 8 horas. É só uma aula, não tem problema não. Tá, professor. Até a Até a próxima. próxima.